Oi, gente, tudo bem? Olha, deixa eu tentar mostrar para vocês o impacto que um estudo que saiu hoje, feito pelo Imperial College em Londres, que é uma tradicional escola de medicina e saúde pública do Reino Unido, está tendo na alteração da conduta dos governos, não só do Reino Unido, como da Europa, em relação ao coronavírus. E o impacto que isso pode causar, inclusive, para o Brasil, porque eu já disse em vídeos anteriores que a gente deveria estar atento ao que está ocorrendo nos outros países, que já estão em fase mais adiantada da disseminação da pandemia, para adotarmos medidas que fossem similares ao que está sendo adotado lá ou até mesmo otimizadas. Então, esse estudo aqui do Imperial College mostra que as medidas restritivas devem ser muito mais fortes do que a gente imaginava. O estudo mostra que, se for mantida a restrição parcial que Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo em relação à pandemia de coronavírus, o número de mortes pode até o final do ano chegar a 1.200.000 pessoas, porque o vírus ele se alastra muito rapidamente e afeta principalmente a população de idosos, que é uma população muito significativa no Reino Unido e nos Estados Unidos. Isso tem feito o governo inglês repensar seriamente em endurecer as medidas de restrição das pessoas. Agora, o grande problema qual é? É que uma vez que as pessoas ficam em quarentena, com toque de recolher dentro das suas casas, elas deixam de produzir. E os governos europeus estão também atentos a isso. Por exemplo, no próprio Reino Unido, o governo está pensando em uma bolsa de algo em torno de 500 libras para cada cidadão que resolver ficar em casa com seus filhos. A Finlândia e a Dinamarca acenaram para o pagamento de 75% do salário de empresas privadas e empresas públicas para que as pessoas fiquem em casa com os seus filhos integralmente durante a quarentena. Outros países, como Portugal, acenam para o pagamento de 66%, ou seja, 2/3 do salário, para que a pessoa fique integralmente dentro das suas casas. No Brasil, no pacotão de ontem, Paulo Guedes e Bolsonaro anunciam que podem cortar 50% do salário das pessoas para que as pessoas fiquem metade da jornada de trabalho em casa. Então, quer dizer, parece que o governo não está atento ao que está acontecendo no restante do mundo. Não está atento ao que está acontecendo em países que já estão com a doença num estágio mais avançado de disseminação do que a gente. E eu queria mostrar para vocês esse gráfico aqui e o resultado que essa negligência do Bolsonaro com o Paulo Guedes pode ter em relação ao coronavírus aqui no Brasil. Dá uma olhada só nesse gráfico. Bom, gente, esse gráfico é relativamente simples, ele mostra como se dá a evolução do número de casos de coronavírus em relação ao tempo decorrido a identificação do primeiro caso no país. O gráfico é da Organização Mundial da Saúde, divulgado agora no dia 17, e ele mostra o número de casos na Alemanha, Itália, França, Espanha, Estados Unidos e México, inclusive Brasil. Então, note que o Brasil, que é essa curva vermelha, de todos esses países, é o país que no 20º dia após identificado o primeiro caso, apresenta o maior número de crescimento de casos. Isso significa dizer que quando nós chegarmos no 30º, 40º, 50º dia, o número de casos no Brasil vai ter explodido em relação a esses outros países, se nenhuma medida mais drástica for tomada. Então isso mostra que o quadro e a perspectiva da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, com essas medidas pífias que Paulo Guedes e Bolsonaro estão tomando, vai tender a ser muito mais grave do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e no México. Não sei se ainda há tempo de o governo, caso acordasse dessa letargia que ele está em relação à pandemia de coronavírus, adotar medidas mais duras e melhorar essa perspectiva. O fato é que, no Brasil, nós estamos vivendo um desgoverno num momento de crise e nós devemos nos precaver e nos unir enquanto sociedade civil organizada para assumir o papel que deveria ter sido assumido pelo nosso governo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.